Paz esteja contigo. Estou iniciando o último dia de exposição do quarto livro dos Salmos. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei meditando junto a você no Salmo 104, 105 e 106. No Salmo 104, um dos mais belos hinos de louvor ao Criador é apresentado. No Salmo 105 e 106, temos um paralelo apresentado em forma de contraste, onde o Salmo 105 celebra a fidelidade do Deus da aliança com o seu povo. E no Salmo 106, quase em sua totalidade, é apresentado a infidelidade do povo ao Deus da aliança. Vem comigo na meditação de hoje. No Salmo 104, o cântico nos apresenta toda a riqueza da criação, que veio à existência por através de um Criador todo sábio. E logo no início, temos uma proclamação para que todos venhamos bendizer ao Senhor com todo o nosso ser, pois somente Ele é excelente e magnífico em si mesmo. Do versículo 2 em diante, um certo paralelo é apresentado, onde o Criador é supremo sobre a sua criação. Nos versículos 2 ao 4, nosso Deus é aquele que trouxe a existência da luz, das águas, dos ventos e dos anjos, que estão prontos para o seu bendito serviço. Do versículo 5 até o 9, o salmista nos apresenta uma descrição detalhada de todo o processo de formação da terra seca. Observe que nos versículos 5 e 6, o nosso planeta é estabelecido em lugar fixo, de modo que não pode ser retirado. E as águas, nesse período, estavam sobre todas as áreas da terra, até mesmo sobre os montes. Mas, do versículo 7 ao 9, o salmista nos apresenta que Deus deu ordem às águas para que descessem dos montes e percorressem os vales e fossem fixadas no lugar onde Deus escolheu, e de lá não fossem retiradas. E assim foi a formação da terra seca em nosso mundo. Nos versículos 10 ao 13, o salmista dá uma pausa no relato da criação para exaltar o cuidado divino em providenciar, através dessas águas retidas em lugar apropriado, saciar a sede dos animais do campo, das aves, dos céus, e servir a terra na bendita produção de suas plantas. Já do versículo 14 até o 18, o relato da criação continua, com a descrição da ordem dada por Deus para que as ervas, as plantas, fossem produzidas para alimentar animais e seres humanos. Entre as plantas que beneficiam o ser humano, o salmista menciona a vinha, a oliveira e o trigo. A vinha para a produção do vinho que alegra o coração. A oliveira para produzir o azeite para embelezar e proteger a pele. E o trigo para a produção do pão para alimentar a fome. Tudo Deus fez para servir às mais básicas necessidades humanas e animais. E conclui essa sessão nos versículos 16 ao 18, declarando que até mesmo para as aves de rapina e animais selvagens, Deus reservou lugar de descanso apropriado. Nos versículos 19 ao 23, chegou o momento de mencionar a criação dos luminares, Sol e Lua. E nessa oportunidade, o salmista enfatiza a importância da lua nas designações das estações e sua iluminação no período noturno, onde os animais selvagens saem em busca de alimentos. Sobre o sol, menciona o quão importante é seu ocaso, onde o homem sai ao amanhecer para desenvolver suas tarefas diárias. Na sequência dos versículos 24 até o 30, os mares recebem a atenção do nosso cantor. Nos mares, Deus criou seres marinhos pequenos e grandes, onde na imensidão das águas habitam. E ainda que entre esses animais marinhos tenha um Leviatã, que é grandiosíssimo e fortíssimo, sua grandiosidade e força estão sujeitos ao cuidado protetor do soberano Criador, que além de ter criado cada um deles, também os sustenta, concedendo a cada um o seu devido alimento. Porém, nenhum desses animais marinhos, por mais grandiosos e esplêndidos que sejam, vivem de modo independentes do Criador, pois quando ele decide que a morte leve algum deles, nada pode impedi-lo. O salmista encerra o cântico celebrando a grandeza da criação, expressando o quanto satisfeito deve o Criador se considerar com todas as obras realizadas. Ele não somente criou cada detalhe da criação, ele também ordena os eventos que ocorrem na Terra. E para finalizar,
o salmista menciona que as obras não são somente um fato de alegria para o Criador, mas também suas criaturas devem celebrar alegremente os benefícios da criação e render agradecimentos ao Senhor por tudo que realizou e tem realizado neste mundo. O interessante nesse salmo é como somos conduzidos a observar cada obra da criação e exaltar ao nosso Criador por cada uma delas. Ele nos conduz até os primeiros dias relatados em Gênesis e, de uma maneira muito especial, nos faz refletir no cuidado divino em pensar cada detalhe na formação deste nosso mundo. Tudo o que Deus criou foi pensado e bem desenvolvido para trazer bem-estar a todas as suas criaturas. Que beleza encontramos na criação divina! Como devemos nos entregar mais e mais em reverência e temor diante de tamanha sabedoria e poder divino. No Salmo 105, o Deus da aliança e sua fidelidade é o destaque desde o início, quando por toda a sua majestade, bondade e misericórdia, o salmista nos convida a adorá-lo por todas as suas maravilhas e obras de juízo, pois foi ele mesmo quem escolheu os primeiros homens para por eles formar um povo seu separado. E foi através de Abraão, Isaque e Jacó que fez uma nação escolhida para revelar seu nome ao mundo. E com esses fez o Senhor uma aliança de fidelidade, em que sua promessa era entregar como herança aos descendentes deles a região da terra de Canaã. Porém, antes de receberem a terra como herança, percorreram um longo trajeto, e o salmista nos apresenta todo esse trajeto. Primeiramente, menciona como o povo escolhido era apenas algumas famílias que andavam de terra em terra buscando abrigo e moradia apropriada. E mesmo sendo um povo pequeno, Deus cuidava de cada um deles com santo zelo, impedindo que os reis dos outros povos os tratassem com desprezo, mas os mantinham protegidos onde quer que estivessem. Houve, portanto, um momento em que o próprio Deus enviou a fome sobre a terra onde estavam, a fim de conduzi-los para o Egito, e com esse propósito enviou José primeiramente para lá. Porém, José, como sabemos, e é mencionado pelo salmista aqui, não foi recebido com honras no Egito, pois foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Mas Deus foi com José e o elevou ao cargo de governador de todo o Egito, depois que, por divina revelação, desvendou o misterioso sonho do faraó. E tendo Deus elevado José a essa posição de governador, utilizou essa autoridade do seu servo para encaminhar todas as famílias de Israel para o Egito. E lá no Egito, os israelitas se multiplicaram em muitas famílias, ao ponto de se tornarem muito mais numerosos do que os próprios egípcios. E através dessa realidade, Deus mesmo fez com que os egípcios se tornassem inimigos dos israelitas, a fim de iniciar o processo de libertação deles de lá. E após esse clima de inimizade se tornar algo comum entre os dois povos, Deus preservou Moisés da matança realizada pelos egípcios quando os meninos recém-nascidos deveriam morrer. Moisés foi resgatado pela filha de Faraó e criado no palácio real, mas a providência divina fez com que sua própria mãe fosse sua cuidadora e o ensinou a verdade sobre o seu povo, a fim de que no tempo oportuno ele defendesse um irmão israelita. E como sabemos, nessa defesa acabou matando um egípcio e fugiu. Mas tudo isso era projeto de Deus para libertar o seu povo através dele. E quando já estava preparado, voltou para o Egito e, junto com seu irmão Arão, realizou vários prodígios. O salmista não enumera todas as pragas que foram enviadas ao Egito, mas enfatiza que as pragas trouxeram momentos de escuridão na terra do Egito, e com a morte dos primogênitos houve a libertação dos israelitas. E eles saíram com muitos presentes, prata, ouro, e nenhum deles saiu do Egito ferido ou enfermo, pois Deus foi quem ordenou todos os caminhos que eles passaram. E quando o povo esteve no deserto, o Deus da aliança cuidou deles durante a noite, enviando uma coluna de fogo para os aquecer e guiá-los, e durante o dia, uma nuvem para os proteger do calor do sol, o alimento para matar a fome e a água para saciar a sede do povo no deserto. Tudo isso foi providenciado pelo Senhor Deus da aliança.
até que os entregou à terra prometida e exigiu deles que obedecessem os seus mandamentos. O salmo se encerra conclamando que o Senhor deve ser louvado. No Salmo 106, e último de nossa meditação de hoje, veremos como foi o comportamento do povo diante de todas as providências realizadas pelo Deus da Aliança pouco antes de entrarem na Terra Prometida e depois de já estarem lá. Lembrando que o salmo anterior manteve o foco no Senhor, o Deus da Aliança, e nesse salmo o foco será no povo. Bom, primeiramente, o salmista inicia com um cântico, com uma proclamação de louvor ao Deus poderoso e bendito, e em seguida se humilha diante desse Deus, lhe pedindo misericórdia, a fim de ter o privilégio de contemplar o bem sobre o povo de Israel. A sequência do salmo, a partir do versículo 6, inicia o relato histórico à semelhança do salmo anterior, porém, como já mencionei, com foco no povo. Eles foram rebeldes ao Deus da Aliança, e mesmo que brevemente deram louvores a Deus depois dos feitos realizados diante deles no Mar Vermelho, quando Deus os livrou do inimigo, abrindo o mar e afogando os egípcios, logo se esqueceram e se rebelaram contra Deus, exigindo comida, desprezando o maná que Deus enviava. Desejaram carne e Deus enviou cordonizes para os alimentar e saciar seus desejos pecaminosos, pois desprezaram a Deus e receberam uma praga após o deleite. Depois houve uma rebelião por liderança e Deus julgou os rebeldes com o recebimento de uma morte sobrenatural. A terra abriu-se e todos que se rebelaram caíram dentro dela. Quando Moisés foi ao encontro do Senhor no monte, foram rebeldes novamente, fazendo um ídolo de ouro para adorar em lugar do Deus invisível, e Moisés precisou interceder pelo povo para que não fossem destruídos. Quando foram informados sobre a terra prometida, desprezaram-na, desejando voltarem ao Egito. Diante da tentação dos moabitas em se casar com outras mulheres não israelitas, fizeram o que Deus havia ordenado para não fazer, casando com elas. Uma peste atacou o povo novamente, até que Finéias eliminou o mal, matando um israelita e uma mulher moabita diante de todos. Até o próprio Moisés foi importunado ao extremo pelo povo, ao ponto de errar diante de Deus numa exigência de água pelo povo e não entrou na terra prometida. Quando já estavam na terra prometida, o povo não agiu conforme o Deus da aliança os tinha orientado, mas habitaram com outros povos que lá estavam, e com esses povos se corromperam, adorando e servindo aos deuses deles, que exigia de seus adoradores sacrifícios vários, inclusive sacrificar os próprios filhos nessa mistura. Foi então necessário que o Senhor enviasse outras nações para invadir Israel e levá-los cativos para aprenderem a obediência. Mas, mesmo lá em outra terra, o cuidado de Deus fez com que os povos tratassem o seu povo com respeito. E depois de mencionar toda essa trajetória de rebeldia do povo de Deus, do Deus da aliança, o salmista nos conduz a olhar novamente para o Senhor Deus e nos convida a bendizer o seu grandioso nome, pois ele é digno. Diante de todas essas histórias apresentadas e resumidas nesses 3 hinos, nosso coração precisa se firmar em uma direção apenas. E essa direção é: devemos com todo o nosso ser nos manter firmados na posição de sermos obedientes e nessa condição observar diariamente como estamos procedendo com o nosso caminhar cristão. Será que nossa fé tem constantemente contemplado o passado de livramentos e de bênçãos que o Senhor nosso Deus nos deu? É muito fácil cada um de nós sermos fiéis ao Senhor em um tempo de tranquilidade e bênçãos, mas e quando as coisas não estão tão boas? Qual tem sido a nossa reação? Será que diante de algum problema ou aflição, nós nos lembramos de como nosso Deus é poderoso para nos auxiliar? Ou nos entregamos às dúvidas e murmurações? Uma coisa eu sei, nossa vida não é só bênção e milagres. Muitas vezes somos entregues ao desespero para que nosso coração seja provado e saibamos se realmente ele é de Deus ou ainda pertence ao maligno. Quando o meu coração responde bem diante de uma adversidade, eu percebo que ele está no caminho da vida. Mas, se diante de uma adversidade ele reclama, eu preciso acender um alerta.
Eu preciso fazer o meu coração entender que o Senhor da vida me chamou para um relacionamento de fé e entrega total a Ele. Foi nisso que os israelitas erraram. Não conseguiram guiar os seus corações numa confiança cega diante de Deus. Digo confiança cega, pois meus sentimentos humanos não conseguem entender o agir de Deus. E é por isto que eu não posso confiar a fé aos meus sentimentos humanos. Eu preciso confiar além de qualquer questões humanas. Eu preciso confiar nas palavras daquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, e em outro lugar nunca vos deixarei e nunca vos desampararei. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Ele está contigo todos os dias, até o momento que a sua vida aqui findar. E quando não estiver mais aqui nessa terra, um céu de glória iremos nós desfrutar. Assim eu finalizo minha participação na leitura e meditação do livro dos Salmos. E até o próximo livro, querendo Deus.